Entramos no ar com mais um episódio do nosso Plantão Cast, o nosso podcast da Facena RN, e hoje com duas convidadas super especiais, né, que estão aqui, duas mulheres empoderadas, né, farmacêuticas ambas, né, e vamos conversar hoje sobre o projeto Acolher na Farmácia, né, que transforma farmácias em redes de apoio a mulheres vítimas de violência no Brasil. Para isso, estamos aqui com nossa convidada Elaine Pereira, que é farmacêutica, empresária e é referência em saúde comunitária. Ela integra a nova edição da revista Vozes Livres, levando experiência à frente do projeto Acolher, que transforma essas farmácias. Também é diretora do Conselho Regional de Farmácia aqui do nosso estado, RN, né? E atua há mais de 20 anos unindo ciência, escuta e proteção social. Muito bom, Elaine, seja bem-vinda. E para também ajudar a Elaine aqui nesse bate-papo, nós estamos com a professora Alcimara, que é professora da casa. É egressa também, né, Alcimara, aqui da Facena RN. Que orgulho nosso, né, da nossa instituição. A Alcimara é farmacêutica clínica, especialista em prescrição, vice-presidente da Comissão de Farmácia Comunitária, aqui também do Conselho, né, e docente da Facena RN. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E aí vamos começar com a Elaine, dando o seu alô aqui para vocês, com a gente começar esse bate-papo, depois a professora Alcimara. Tá. Bom dia, né? Primeiramente a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né? Queria agradecer a Facene por esse espaço, né? Esse momento importante onde a gente pode vir a estar divulgando o nosso trabalho, né? Algo que é extremamente importante, que ele tem, é um projeto social, né? Onde a gente busca combater a violência doméstica e familiar, não só no nosso estado, mas a nível Brasil. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer também o convite e, assim, colocar mais evidente, né, a questão da violência doméstica e o que as farmácias podem fazer, porque as farmácias são ponto de apoios, é atenção básica e, muitas das vezes, é a primeira forma de ajuda que elas vão buscar. Né? Muito bom, ótimo. Então a gente vai conversando aqui e vocês vão escolhendo aí quem responde o quê. Okay. Vamos começar aqui sobre o projeto, né? O que é esse projeto, como foi que ele surgiu, essa iniciativa toda, né? E aí trazer aí a origem dele para a gente poder começar a entender aqui. Tá. Eu vou começar e a Alcimara pode complementar, me ajudar, né? Porque às vezes a gente esquece alguns detalhes e aí para isso está aqui a nossa amiga e parceira, né, professora Alcimara. Esse projeto, ele surge lá em decorrência, né, da pandemia, né, a gente durante a pandemia, onde foi crescente o número de violência doméstica, e aí o Conselho Federal é convidado pelo CNJ e pela Associação de Magistrados do Brasil para criar um instrumento que se tornou lei, que se chama o sinal vermelho, que é aquele sinal que a mulher faz com um batom na palma da mão, pedindo socorro. E aí, nossa profissão, ela é majoritariamente feminina. A gente começou a ver que isso não só acontecia, vamos dizer assim, na casa do outro. Estava acontecendo dentro da nossa profissão, né? Mulheres sendo assassinadas, né? Vítimas de feminicídio por os seus ex-companheiros. E aí, baseado nisso, a gente começou uma busca para saber como é que estava essa parceria, em que as farmácias seriam um ponto de apoio para essas mulheres, no momento que elas chegassem à farmácia, que apresentassem, né, esse sinal, elas seriam acolhidas. E, para nossa surpresa, um projeto extremamente importante, ele não teve sucessos em termos de números. E aí a gente começou, o Sinfarne, que encabeçou isso, que é o Sindicato dos Farmacêuticos, né, na pessoa da presidente, doutora Jacira, que hoje não pôde estar aqui presente por um conflito de agendas, mas enfim, Jacira encabeçou isso, né, vendo a importância desse projeto de lei, dessa lei, e aí a gente começou uma busca
para tentar entender por que um projeto de uma extensão, porque as farmácias são mais de 120 mil farmácias em todo o Brasil, e se a gente tomar como comparativo o que a gente tem de delegacias especializadas, as DEANs, no nosso estado são 12. Aí você imagina, são quase 2.000 farmácias no Rio Grande do Norte. Olha o leque, né, que você tem Sim. de apoio para essas mulheres. E aí, para nossa surpresa, foi um projeto que teve muita adesão das farmácias, porque tinha que assinar um termo, porém, efetividade nenhuma. Porque quando a gente sentou com esses proprietários e com o sindicato patronal, a forma como o projeto foi colocado, as pessoas não tiveram preparo e entendimento. Sim. Achavam que o quê? Na hora que a vítima chegava lá e apresentasse o pedido de socorro, eles teriam que chamar, ligar para o 180. E aí eles achavam que iam fazer parte de um inquérito. E aí ninguém queria Não queria se envolver. se envolver. E aí aquela velha história cultural Uhum. que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? A gente escutou muito isso. E aí, para nossa surpresa, aí a gente, como é que pode algo que está crescente, a farmácia sendo reconhecida como que ela é um estabelecimento de saúde, mas com essa visão social, né? De transformar vidas, de ajudar vidas, aí de repente a gente não ter um sucesso em algo tão expressivo, tão importante, né? Porque a farmácia ela tem uma capilaridade muito grande. Ela invade periferias, coisa que a gente via relato de mulheres que não iam à delegacia porque muitas vezes era distante e não tinha condições financeiras de pegar um transporte Sim. e ir até uma delegacia. E aí se junta eu, Alcimara, Jacira e a psicóloga Milena, que é outra também defensora, uma ativista feminina, que tem encabeçado essa luta, né, da violência. E a gente começou a pensar em algo em que a gente desmistificasse essa ideia de que você tem que participar do processo em si, né, de ter que depor, de ter que fazer parte de algum inquérito, alguma coisa desse tipo. E aí surge o projeto Acolher com uma ideia diferente. A ideia é que acolher tem uma escuta ativa e qualificada, acolher essa mulher e encorajar a ela fazer a denúncia, né? Sem que tenha outros personagens envolvidos. Mostrar qual é a rede de apoio, que ela não está sozinha e que tem, se ela não se achar que está preparada, mas que tem psicólogas à disposição, né? Que existe uma sala Lilás que pode estar ajudando ela, que existe uma procuradoria da mulher, enfim, apresentar a ela toda essa rede de apoio que existe, né, para fortalecê-la e dar essa coragem a ela de procurar realmente a denunciar o agressor. E aí a gente entra muito nessa questão cultural, né? A gente parte, enfim, o interior, eu acho que isso é bem mais forte, né? A questão do patriarcado, mas hoje a gente já vê muito também em capitais aí, a alta do feminicídio, assim, chega a ser angustiante. Assim, as notícias, de estar sempre saindo notícia, né? E, inclusive, em várias classes sociais, né? Porque não é uma coisa restrita a uma classe social, a uma cultura específica, é algo que está generalizado. E eu vou mais além. Hoje em dia, para além da faixa etária adulta, a gente já está começando a ver isso nas faixas etárias de adolescentes e crianças, dentro das escolas, gente. E isso é assustador, né? E aí você trouxe um ponto muito importante, que é a questão da saúde e o social, né? Essa importância de envolver isso. Daí eu queria entender, porque eu assim, percebo que a maior questão mesmo é a educação em saúde, a educação social. Como é que se dá a inclusão dessa farmácia dentro do projeto? Tipo, a Alcimara, por exemplo, né? Eu sei que ela é proprietária da farmácia. O projeto é apresentado, ela chega lá e diz, eu quero, e é cadastrada, ou existe todo um trâmite para isso acontecer? Como é que acontece?
No caso, quem criou esse protocolo foi o Sinfar, né? Tem todo um contrato para você ter adesão a esse projeto, né? E toda essa parte quem fez foi o Sinfar. Eu, particularmente, eu entro como coadjuvante, né? Como colaboradora, para tentar articular como o farmacêutico, criar um protocolo de como o farmacêutico, ele pode acolher, né? E na farmácia a gente consegue perceber alguns sinais e sintomas. Por exemplo, aquela mulher que vem muito à farmácia com dor de cabeça, Sim. tem muitas crises de ansiedade, muitos picos hipertensivos, a glicemia não consegue controlar. É aquela mulher que chega assustada, é aquela criança que chega se escondendo. Até as crianças a gente tem como observar. E depois da pandemia, muitas farmácias aderiram à questão do consultório farmacêutico, né? Ter um ambiente reservado para poder conversar melhor com esses pacientes. E isso facilitou, porque na pandemia, minha farmácia também, a gente fez o cantinho, né, o consultório farmacêutico, e eu percebi que o que você escuta no balcão é totalmente diferente do que você escuta lá dentro do consultório, é quando a mulher literalmente desmorona. Né? E quando você vê que não é só uma dor de cabeça, que não é só uma insônia, e tirando que a gente ainda consegue perceber algumas marcas no corpo, né, que tem a questão da agressão física, e isso a gente vai acolhendo, escutando, muitas das vezes elas chegam com muitas dores no corpo, literalmente, e quando conversa um pouco, relaxa um pouco, é tanto que muitos pacientes chegam para mim, Alcimara, agora eu estou bem, eu diminuí as dores, porque que conseguiu externalizar o sentimento. Então, é esse papel que a gente tem como farmacêutico, tentar acolher essa mulher. E diante disso, a gente está tentando formular algo muito além, porque a gente criou esse projeto, mas só que se for algo robusto, né, papel, a gente não tem como mensurar. A gente não tem como acompanhar essas farmácias, por exemplo. Ela tem como acompanhar algumas farmácias de Natal, se ela for pegar o protocolo e analisar um por um. Mas se a gente for além, hoje em dia tudo é muito tecnológico. Né? Se a gente criar um sistema para poder cada farmacêutico for atendendo essas mulheres em tempo real, for gerando dado e a gente acompanhando em tempo real. Sim. Então, a gente está amadurecendo a ideia cada vez mais. Já foi criado um selo da farmácia amiga. Então, a gente está engatinhando e evoluindo a cada dia para tentar deixar de uma forma que realmente proteja essa mulher, eu consiga orientar essa mulher. E nesse sistema que a gente está pensando em criar, o farmacêutico vai fazendo essas perguntas, faz tipo uma estratificação de risco, e mediante essa pontuação que vai gerando, ele, quando finalizar, aparece alertas, por exemplo, de acordo com a pontuação, você tem pouco risco, mas realmente você está sofrendo algum tipo de violência, seja ela psicológica, seja ela patrimonial, enfim, não necessariamente que seja a questão da violência física. Sim. Então, mediante o resultado, apareceria alertas com orientações de o que a gente faz, como a gente orienta essa mulher. Se está médio risco e quando está em alto risco dela estar sofrendo, a gente faz o quê? Então, esse protocolo que a gente está criando é exatamente para isso. Para orientar os farmacêuticos, quando eles finalizarem, ele tem como direcionar essas pacientes. Aí, aqui em Mossoró, a gente já pegou todos os contatos para a gente poder até passar para paciente, né? Para a vítima. Aí, cada local que a gente for adentrando, a gente já faz uma tabulação procurando os contatos para poder já deixar no sistema para, quando for alto risco, ter como direcionar e até em cada nível ter um contato. Ter um contato, seja de um OBS, seja, enfim.
a gente ainda está articulando para ficar algo que seja sustentável e replicável. Não só no Rio Grande do Norte, não só no Ceará, não só em Brasília, mas em todo o canto do Brasil. E quem sabe romper fronteiras. Sim, Né? Porque é um importante. projeto muito bacana que eu acho interessante que as leis estão mais rígidas, mas a violência aumentou, não estou entendendo. Se prestar atenção, Simara, acho que as leis estão mais rígidas, mas também há muita complacência em torno disso, né? Se a gente for olhar para hoje, né, para a mídia, o que esses homens acabam sofrendo à altura do que fazem, não bate, né? Não é equivalente. Então acaba. E ainda tem toda a questão de poder, deles se acharem realmente donos, né? Então é muito complexo essa questão da violência contra a mulher. É muito complexo, até porque a gente vive um machismo estrutural, Sim. né? Então, assim, são gerações e mais gerações em que vê a mulher como um objeto, Sim. né? E aí a gente fica preocupado, porque hoje, apesar de muita informação, o que a gente vê é desinformações, né? Tem pessoas que seguem agressores em redes sociais, né? E isso estimula, a gente sabe que às vezes isso já vem de traumas, né? Ele já viu a mãe, a avó passar por isso, então ele termina achando que aquilo é normal e que aquilo é a forma correta de se tratar uma mulher, né? De forma abusiva, né? Que tem que, eu vi recentemente, acredito que vocês também, um jovem de 24 anos que chegou numa recepção de hotel e a senhora que era recepcionista, uma idosa, vamos dizer assim, né, já meia idade, e ele disse que queria um beijo dela. E na recusa, quando ela disse, que eu não vou beijar uma pessoa, eu estou no meu ambiente de trabalho, uma pessoa desconhecida, não vou lhe beijar. Ele simplesmente deu um soco nela. Então, olha que absurdo, né? Uma pessoa achar que ela pode fazer isso. Eu vejo que, assim, os programas sociais, as leis, né? A Maria da Penha, que também era uma farmacêutica que passou por, né? Que foi graças a ela, pela luta dela, que se chegou à lei Maria da Penha. A gente teve um fortalecimento e um endurecimento das leis. O problema é que a gente precisa, como você bem falou, a gente precisa trabalhar isso na educação. Né? Isso precisa ser um tema dentro das escolas. Sim. Né? E começar a quebrar esse machismo estrutural e trabalhar o respeito e a dignidade da mulher, a mulher de forma igualitária com o homem, né? E aí a gente sabe que é algo que é muito complexo e uma cultura você não muda do dia para a noite. São décadas para você criar uma cultura. Mas o projeto, ele tem esse olhar de acolher a vítima agora, né? Mas existem projetos aí maravilhosos nessa questão da educação, que é muito importante. E aí até a própria questão dos homens se envolverem, né? A gente vê um projeto brilhante desse, nós temos 4 mulheres lutando a favor das mulheres. Então, sempre que também eu percebo que a gente está nessa pauta, inclusive no mês de março, que é o mês voltado a essa conscientização, estava nessa mesa também 2 mulheres conversando sobre isso, né? Então, sempre são mulheres lutando e falando, enquanto a gente precisa, de fato, trazer também os homens para esta conversa. Que é uma coisa que, inclusive, até eu converso muito nas minhas rodas de conversa com minhas amigas, que me incomoda muito. Sou mãe de 2 meninos. E aí eu sempre vejo as mães das meninas, vou colocar minha filha num jiu-jitsu, numa defesa pessoal, para aprender a se defender. Gente, não é esse o caminho. O caminho é a mãe dos meninos educar os meninos para não serem agressores. Exato. Porque senão a gente vai ficar enxugando gelo pro resto da vida e não vai resolver. Né? Porque fisiologicamente, exatamente, e fisiologicamente, anatomicamente, é muito complicado você ter no universo um número maior de mulheres que consigam se defender de homens, né? E fora que há toda uma questão também social em torno do perfil da vítima que sofre agressão. Não é toda mulher que sofre agressão, apesar que, sendo mulher, andando na rua, você já sofre várias agressões, né? Já somos invadidas de várias e várias formas. Mas também parte dessa questão dos próprios homens não quererem se envolver nesse diálogo. Como se dissesse, não tenho nada a ver com isso. Estou na minha bolha de conforto, na minha zona de conforto, não preciso me envolver.
quando na realidade a gente precisa também de homens que se posicionem, né, dentro desse processo. E inclusive essa questão da farmácia de chegar lá e não querer se envolver. Às vezes você tem um proprietário homem que diz, besteira, ela tá apanhando porque quer. Se ela quisesse, ela saía de casa. Joelma, você acredita que a gente presenciou em uma palestra que a gente foi convidada em uma empresa aqui de Mossoró, que uma colega convidou a gente, que foi no mês exatamente em defesa da violência. No Agosto Lilás. No Agosto Lilás. E essa colega convidou, porque tinha uma colaboradora que estava sofrendo violência. Mas só que dentro da sua equipe, que não era pequena, as próprias colegas, elas estavam julgando. E a gente não é assim, a gente tem que um olhar diferente. É muito delicado. E a gente sabia quem era e ela estava lá no cantinho várias vezes, os olhinhos ficavam lacrimejando porque viam a reação das colegas. E a gente tentando conscientizar, e a sua grande maioria, 95% da equipe era mulher. E assim, era triste escutar o que a gente estava escutando e a gente não estava sofrendo violência. Tem mulher que é mais machista que muito homem. Eu costumo dizer isso. Era angustiante. E a gente via lá no cantinho, ela bem recolhida, com os olhinhos mergulhados em lágrimas. Porque é muito triste. E aí, aproveitando a fala de Alcimara, nessa palestra, em que a gente esteve presente, e várias outras também, né? Que aí a gente se coloca à disposição com toda a orientação, como eu disse, da psicóloga Milena, né? Extremamente importante para dar esse entendimento do que acontece, né? Porque é muito fácil julgar a vítima. Sim. Né? Só que você não começa apanhando. Porque quando você já começa levando o primeiro tapa, você já corre. O problema é que o perfil do agressor, ele não se mostra desse jeito. Ele se mostra o príncipe encantado. Aquele homem que a mulher sonhou a vida toda. Ele é educado, ele é gentil, ele é amoroso, ele diz que ela é a mulher da vida dele. Ele não vive sem ela. Então, primeiro ele cria esse cenário fantasioso que toda e qualquer mulher cai, né? E aí você falou muito bem, vai além da questão socioeconômica, né? Não está em um determinado classe social. Porque a gente vê juízes, a gente vê advogadas, a gente vê empresárias, mulheres que são referência em beleza, passarem por isso. Então, gente, não é porque a mulher, é porque ele tem um perfil. Então, ele faz primeiro esse encantamento, depois do encantamento, ele faz o isolamento. Ele começa a dizer, você não precisa ter amiga. Para quê? Se eu sou seu maior amigo, eu sou a pessoa que mais ama você. E ali ele vai tirando ela do convívio familiar, do convívio social. E quando ela se vê, ela já está naquela bolha que ela não consegue mais sair. E é difícil, porque ao mesmo tempo que ele comete a agressão, logo depois vem o ciclo que a gente chama de lua de mel. Aí ele chega com flores, ele chega com um presente, aí ele chega se ajoelhando, pedindo perdão. E culpando ela, né? Eu bati em você por isso, porque você fez isso. Então, aí ele vai detonando ela psicologicamente. E quando ele detona psicologicamente, ele chega a um ponto que ele começa a dizer para ela, você é feia, só quem lhe quer sou eu. Vá, se separe. Me deixe para você ver se você vai ter mais ninguém na sua vida. Vai passar fome sozinha. Isso. E aí, ele vai fazendo, essa mulher, ela vai ficando de uma forma que ela não tem mais força para nada. Ela não tem coragem mais para nada. Ela começa a perder a sua identidade. Ela não sabe mais quem é ela. Ela não sabe se ela gosta de pizza, se ela gosta de lasanha, porque é ele que pede a comida. Ela não sabe se gosta de roupa apertada, de justa ou curta, porque é ele que decide. Qual é a cor do batom? Quem decide é ele, porque o batom vermelho é coisa de, perdão pela palavra, é coisa de puta, de prostituta. Então, essa mulher, ela perde toda a sua identidade. E depois que ela perde essa identidade, quando você está com a autoestima destruída, qualquer pessoa, ela não tem força para nada. E aí é onde entra o projeto Acolher, mostrando que existe sim
existem instituições, existe apoio, existe que muitas vezes ela desconhece porque ela está ali naquela bolha. Ele não deixa, ela não tem o direito de ficar com o celular se ele não estiver do lado. Ela não tem direito de olhar uma televisão, um programa que não seja de interesse dele, né? Então, essa mulher, ela não tem uma vida, ela não tem um convívio social para entender que existem apoios, que existem redes de enfrentamento, que existe rede de proteção. E aí o projeto, ele vem com essa escuta, como a Alcimara bem falou aqui, com direcionamentos, né? Em que essa mulher, ela vai ser direcionada de acordo com aquela situação em que ela se encontra. Eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que a mulher identifica essa farmácia dentro do projeto? Né? Como é que vocês estão fazendo isso de divulgar? Né? Porque é justamente isso. A mulher, ela se sente tão isolada que e ele faz, o agressor, faz ela entender tanto que não adianta ela buscar apoio, porque ninguém vai acreditar nela, ninguém vai apoiar nela, enfim. Como é que a farmácia está, vocês, né, estão pensando em fazer com relação à farmácia, para ela sentir, primeiro, conhecer, saber que tem, e segundo, sentir confiança, porque também muitas vezes essas mulheres, elas são traídas pelos seus pares, né? Buscam ajuda e se volta contra ela, né? E aí eu peguei a fala de Alcimara, que falou que estão pensando no selo, né? Já existe, né? Isso, e aí isso. Como é que isso chega, assim, da mulher conseguir chegar até a farmácia, identificar, se sentir segura? O que a gente, durante esses anos, né, que aí começou o projeto, o estudo do projeto, né, desde lá da pandemia, então, assim, o que a gente observou? Como eu disse, do sinal vermelho, houve várias adesões. Do mesmo jeito, o projeto Acolher, ele vem com o termo de adesão, e que a farmácia tem que aderir, mas ela não só tem que aderir, como tem que vir a questão do treinamento, da capacitação, que aí é onde entra a toda Milena com a parte psicológica, Alcimara na questão de como aplicar o protocolo, né? Como direcionar o protocolo, eu e Jacira trazendo toda a rede de apoio, apresentando toda a rede de apoio e proteção. Inclusive a parte jurídica, que a doutora Jacira é advogada. Ah, legal. E aí, é um projeto que não tem custo, né? Na verdade, a ideia não é a questão de financeira ou de lucro, a ideia é um projeto que realmente você apenas tem que assinar o termo e a gente vai até ao local capacitar os profissionais, seja farmacêuticos ou atendentes de farmácia, para estar tendo esse olhar, né, e percebendo esses sinais e encaminhando para o farmacêutico. Porém, o que a gente encontra como barreira? As farmácias aderirem. E aí, o que a gente fez? A gente buscamos a Procuradoria da Mulher no Estado, sentamos com a doutora Sâmia e buscamos, através da deputada Cristiane Dantas, a criação de algo que a gente pudesse dizer assim, aquela farmácia vai ser premiada com alguma coisa. E aí o jurídico da deputada trabalhou na questão do selo Farmácia Amiga da Mulher. Então, a farmácia que tiver qualquer atividade educacional, né, que ela desenvolva qualquer coisa em proteção à vida daquela mulher, ela vai concorrer, né, a receber esse selo, que tem alguns, né, critérios, e aí receberá esse selo, que é dado pela Assembleia Legislativa. Esse projeto ele já foi aprovado, já foi sancionado pela governadora Fátima, porém está dependendo agora só da regulamentação. Está na Casa Civil para saber qual secretaria que vai regulamentar. E aí a gente espera que com isso, né, o projeto ele seja mais um instrumento para que essas farmácias possam receber esse selo. Porém, a gente ainda continua, como eu disse, com as barreiras, porque é algo que as farmácias, infelizmente, no Brasil, ela tem um olhar muito mercantilista. Sim. Né? Então, eu não quero parar de ganhar dinheiro para perder tempo
resolvendo um problema. Então, é muito bonito você botar lá e ver que determinada farmácia assinou o termo de adesão, mas ela, na prática, ela não faz nada, né? Por quê? Porque ainda a gente tem... a farmácia no Brasil ainda é com aquele olhar de vendas e não de saúde. Sim. E aí a gente precisa exatamente desses espaços para que as pessoas tenham conhecimento do que é o projeto e se sensibilize e entenda que faz parte, né, desse processo e que tem uma responsabilidade social também. E que muitas vezes aquela vítima que... Imagine uma pessoa que foi acolhida, ela, naquela farmácia, ela vai ser um cliente para o resto da vida daquela farmácia. Porque ela vai entender que não é só a questão da venda, mas sim que aquela farmácia teve uma preocupação com ela, com a vida dela, com a saúde dela. Então, ela vai querer que aquela farmácia seja a farmácia de referência, não só para ela, mas para os filhos dela, né? Mas, infelizmente, a gente não vê, as farmácias não têm esse olhar ainda no Brasil. E, para nossa surpresa, o nosso projeto chegou como a fronteiras... Romper fronteiras. Né, romper fronteiras. E aí a gente foi convidado pela uma revista internacional, que é Vozes Livres, e a pessoa ficou encantada com o projeto, dizendo: esse projeto tem um perfil muito parecido e que se adequa muito bem às farmácias europeias. Aí a gente ficou surpresa: poxa, como é que um projeto desse, uma pessoa se encanta fora do país, né? Dizendo que a gente tem uma perspectiva muito grande disso ser aceito em outros países, mas no nosso país a gente encontra uma barreira terrível ainda para poder... Mas também lembrando, Elaine, que a gente, como farmacêutico, a gente tem muitas atribuições e muita parte de gestão, Sim. muita parte burocrática, e isso retém muita gente, que diminui o tempo que a gente se disponibiliza para o paciente. Que eu, como farmacêutica clínica, eu não gosto da parte de gestão, eu gosto realmente de estar com o paciente, conversando com o paciente, mas muitas das vezes eu sou impossibilitada de ficar com o meu paciente fazendo essa orientação que eu tanto gosto. A gestão consome. Porque a gestão nos consome literalmente. Então, muitas das vezes eu acho que muitas farmácias, muitos farmacêuticos não aderem a essa ideia. Por quê? Porque eles já têm muito trabalho. Então, é mais do proprietário. O proprietário né? farmacêutico, que já tinha até os próprios farmacêuticos que estão dentro da farmácia, que eles são sobrecarregados com muita coisa. A gente até gosta de atender o paciente, mas muitas das vezes a gestão nos consome literalmente. E isso é uma das grandes barreiras. O que que a gente pensa montando outra ferramenta mais ágil, sem ter aquela coisa robusta para juntar papel. É importante pensar nisso. É uma forma de deixar mais fácil, né? De agilizar. Né, o processo para poder ter mais adesão. Uhum. E quando for implementado em si, a gente vai filtrando, né, lapidando, deixando de uma forma mais acessível ainda. Sim. Então, são muitas coisas, muitas barreiras. E o objetivo maior, então, é a mulher conseguir se ver apoiada e ela mesma conseguir tomar a atitude de buscar a sua rede de apoio, sua rede de denúncia. Exatamente. É só, vamos dizer assim, é um canal para se chegar. Aí lembrando, né, que até no documento tem falando que a gente não trabalha com investigação. Sim. A gente não vai trabalhar com a denúncia. Até para ter cuidado para não se envolver demais, né? Porque às vezes também a gente pode querer abraçar demais aquela mulher e aí acaba se envolvendo mais do que deveria. Inclusive no protocolo tem lá bem direitinho, na hora que a gente for fazer o treinamento, a gente deixar bem claro que a gente não é polícia. Sim. A gente está lá como rede de apoio na parte da educação e saúde, mostrando a ela o caminho. Quem toma a decisão é ela. Não sei se vocês já pensaram nisso, né? Mas vocês falando, eu pensando que às vezes a mulher liga para a delegacia pedindo uma pizza. Isso. Se vocês já pensaram em algum tipo de ligação pedindo algum medicamento específico, que ela também pudesse, ela não. Porque tem mulheres que não conseguem sair de casa. Isso. Né? Que elas vivem em cárcere privado. E às vezes ela tem acesso ao celular. E muitas vezes ela tem medo de ligar para a delegacia. De repente, na farmácia, ela ligasse e pedir, se pedir tal medicamento, de tal especificação,
é um pedido de ajuda. Sim. Né? Acho Bem que vocês poderiam pensar. Gostei. Vamos já pensar nisso, né? Poderia entrar no Vai protocolo. entrar no E protocolo. você já vai entrar como colaboradora. Mais uma coordenação. Oh, meu Deus. Já não aguenta mais não. Meninas, eu quero parabenizar vocês, né? Projeto Encantador, essa temática, ela mexe muito comigo, ela me confronta muito, né? Ultimamente eu tenho conseguido acolher muitas amigas que têm passado por algumas violências não físicas, graças a Deus, mas psicológicas, que eu acho que também é uma das piores que tem para tratar, porque assim, é aquela coisa muito do invisível, né? E aí eu vejo que de fato é uma realidade muito próxima nossa e que a gente não pode ignorar de maneira alguma, né? E aí eu quero parabenizar vocês, né? Apesar de estar em uma profissão tão técnica, e eu me coloco também, porque eu sou fisioterapeuta, e acaba que minha profissão também é técnica, né? Apesar de a gente estar ali mais com o paciente, mas é a necessidade da gente pensar para além. Sim. Né? Que eu estou ali usando meu tempo para atender, promover saúde, reabilitar uma vida, ganhar meu dinheiro, mas eu preciso entender que a saúde, ela é biopsicossocial. Então não tem como eu oferecer um medicamento, oferecer um tratamento e esquecer do social dessa mulher, de certa forma, né? E aí vocês vêm com esse projeto, né, partindo inclusive do Conselho de Farmácia e trazendo de fato esse lado biopsicossocial da mulher. E aí eu quero parabenizar vocês por isso, né? Desejar sucesso. Se Deus quiser, já a gente vai ver muitos selos espalhados no Rio Grande do Norte, Mossoró, Natal, para além, né, de fronteiras do Brasil também. E quero deixar o espaço aberto para vocês deixarem uma mensagem aí para as mulheres, para as farmácias, para quem vocês quiserem, para apoiar o projeto, para fortalecer ainda mais. Tá. Eu gostaria de agradecer, né, e parabenizar o espaço, né, da Facene, muito importante. Isso ajuda bastante, né, a divulgar não só o projeto, mas esse pouco espaço que tivemos aqui, acredito que já serviu de orientação também para muitas mulheres, né, que estejam nos assistindo, nos ouvindo, e que é importantíssimo que a sociedade, que os proprietários, né, vejam o quanto é importante esse trabalho, né, e que não veja como algo que vai atrapalhar, né, a farmácia, mas sim mais um serviço a ser ofertado, né? E olha como é belo isso na hora que você mostra que você, além da questão da venda, você está ofertando segurança, você está ofertando orientação, você está ofertando saúde. Então, a gente precisa mudar esse olhar dentro da farmácia. A farmácia tem que ter esse olhar, né, mais voltado também para o social, para poder ajudar a combater a violência no Brasil, que o nosso país é um dos países que mais tem feminicídio, né? É algo que é assim chocante, né, no nosso país. A cada 6 minutos uma mulher é morta, né? A gente tem mais de 50% das mulheres, elas já sofreram algum tipo de violência, não há registro disso. Então, assim, a gente precisa que as pessoas entendam que essa luta não é minha, não é sua, não é de Açunara, mas é de todos. Sim. Como a gente falou bem aqui, né? A sociedade, ela tem que entender que todos fazem parte, né, dessa construção, né, dessa mudança. A gente precisa mudar, né, acabar com esse machismo, acabar com essa história de que a mulher é um objeto que o homem pode fazer, brincar com a mulher. E dizer que a violência, como você falou, né, a violência psicológica é um começo, né? A mulher, ela tem que estar atenta a todos os sinais, né, dentro do relacionamento, porque é uma das violências, né? A gente são 5 tipos de violência, né? A sexual, a psicológica, a física, a patrimonial, né? Que você não pode fechar os olhos diante disso, achar que ele vai mudar. Ele não vai mudar. E a tendência é piorar. Então, que fique esse sinal de alerta, que fique tudo isso que se foi falado, trazido aqui, né, no podcast, que sirva de alerta para as mulheres e que esses proprietários se sensibilizem ao nosso projeto. Muito obrigada.
Bem, eu queria agradecer o convite e, assim, é muito importante esse espaço para a gente conversar sobre o projeto. E queria pedir que os profissionais de saúde refletissem um pouco do seu papel na sociedade. Né? Porque quando eu era só dona de farmácia, eu tinha uma visão, a Facene me abriu os olhos e eu me encantei pelo Conselho Regional de Farmácia, porque eu poderia fazer além do que ser farmacêutica. Né? E mesmo assim, eu quis voltar para dentro da universidade, para fazer com que meus alunos tenham a visão que eu tenho. E assim, esse trabalho de formiguinha que a gente faz, né, que faz com que muda a realidade de muita gente. Porque eu poderia muito bem estar lá na minha farmácia, né, lutando para pagar minhas contas. Mas eu acho que meu papel na sociedade não é esse. E os profissionais de saúde, eles têm que ter essa visão. Que ser profissional de saúde é uma missão. Não é só vender medicamento, não é só entregar caixinha, no caso do farmacêutico, não é só tratar a dor do seu paciente, mas qual é a origem dessa dor. Então, são N inquietudes que eu tinha, que eu encontrei formas de ajudar, de mudar a cabecinha de alguns farmacêuticos. Agora eu estou tentando mudar a cabecinha de alguns alunos meus. E com certeza esses meus alunos, esses outros farmacêuticos, vai mudar a cabecinha de outras pessoas. E a gente vai fazendo essa rede de apoio, né, para melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. Muito bem, Muito parabéns obrigada. mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade. E a vocês que estão aí, convido vocês a divulgarem essas informações, a compartilhar. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.